do versículo 9 em diante. Certo? Lucas capítulo 18, do versículo 9 diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus começou a contar uma parábola sobre isso, sobre pessoas que confiavam em si mesmos, se achando bons. Jesus começa a contar uma história, uma parábola para eles assim, ó. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, orando, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Certo, crianças? Então, para a salvação, nesse versículo 14 aqui, não é os humilhados que serão exaltados, mas aquele que a si mesmo se humilha para Deus será exaltado para a salvação. Hoje nós vamos aprender sobre o publicano e o fariseu. Eu acho que a maioria de vocês já ouviram essa história, né, Pedrinho? Sobre o publicano e o fariseu que foi ao templo a orar. Essa lição aqui, ela nos traz uma reflexão para nós compreendermos como se chegar a Deus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Deus, Ele responde às orações de todo mundo? Todas as pessoas que podem orar a Deus? Deus responde às orações de todas essas pessoas? Não? Por que não? Alguém sabe responder? Por que Deus não responde às orações de todas as pessoas? Porque são pecadores? Pode falar, Thomas. Porque as pessoas pedem coisas que não são necessárias? Isso. 2 respostas muito boas, mas nós iremos aprender daqui a pouco sobre isso. Então aqui o Senhor Jesus, ele conta essa parábola de 2 homens que foram até o templo a orar: o fariseu e o publicano. O fariseu, quem era o fariseu? O fariseu era um homem que nasceu na religião. Ele era um judeu, o fariseu. O fariseu, ele era um homem que conhecia sobre as leis de Deus, a Bíblia. O fariseu, ele era uma pessoa muito, mas muito religiosa. Talvez a gente nem conhecemos uma pessoa como os fariseus, ou um fariseu. Uma pessoa muito religiosa. 24 horas, todo momento do seu tempo, ele vivia na religiosidade dele, no pensamento dele de como agradar a Deus. Ele era frequentemente visto lá na sinagoga, junto com as pessoas, abrindo a Torá, a lei de Deus, aprendendo sobre os caminhos de Deus e ensinando também. Um lugar proeminente ali, né? A sinagoga, um lugar onde a religião da época do Senhor Jesus estava totalmente voltada em um lugar ali como se fosse uma igreja, que era a sinagoga. E ele passava o maior tempo ali. Esse homem, ele era admirado por todas as pessoas, por ser uma pessoa temente a Deus, por ser uma pessoa que vivia na lei judaica, boa, uma pessoa boa na religião. Ele era admirado pelas pessoas pela sua devoção a Deus na religião. Ele também, ele tinha muitas coisas que eles faziam na época deles ali, com frequência. Por exemplo, eles oravam nas esquinas para que todas as pessoas vissem: olha, um fariseu orando a Deus. Esses homens, eles eram muito admirados, para que eles estavam sempre
fazendo coisas para que as pessoas vissem. Eles davam muito dinheiro ao templo, muitos dos seus recursos financeiros. Ele até se vestia de uma forma que distinguia, ou fazia diferença dele entre as pessoas. Ele se vestia com as roupas diferentes, e essas roupas dele tinha versículos da Bíblia, até na testa dele ele colocava versículos na Bíblia para demonstrar às pessoas. Então ele era um homem muito religioso. Se vocês se lembram de algumas aulas sobre fariseus nas aulas passadas, a gente colocamos aqui uma foto de como que ele se vestia. O fariseu, ele era um homem totalmente religioso, e as pessoas ali em Israel, muitas delas ficavam em volta desses homens. Agora, o outro homem que nós vemos aqui, esse daqui é um fariseu. Aqui um tipo de veste que ele tinha. O outro, o publicano, que foi orar ao templo. Este era um homem que já não adorava a Deus há muito tempo, já não buscava o Senhor. O publicano, Benjamin e Pedro, eles eram homens cobradores de impostos em Israel. Eles cobravam impostos de todas as pessoas, mas quase todos eles, além de serem cobradores de impostos, eles faziam de uma forma errada, cobravam muito mais daquilo que deveria ser cobrado para roubar e ficar rico. Pode falar, João. Era tipo pagar as contas? Não entendi. Tipo pagar as contas? Tipo pagar as contas? Isso, é assim. Eles pagavam impostos, por quê? Por causa que lá em Israel, quem estava dominando ali eram os romanos. Então, os romanos, eles pegavam pessoas dos judeus ali, os israelitas, e pegavam eles como funcionário para que eles cobrassem impostos dos seus conterrâneos ali, né, na sua cidade, no seu país, para dar dinheiro de impostos para Roma, certo? Então, o publicano aqui, dessa história, ele era esse homem, ele era um funcionário de Roma. Ele era um judeu, ele com certeza largou a religião quando ele se tornou um publicano. Ele era um israelita, mas ele cobrava impostos do seu povo, do seu país ali, para o povo de Roma. Então era um imposto. Provavelmente tinha algum valor de cada renda. Talvez uma pessoa ganhasse 10 mil da época do seu dinheiro ali em Israel no ano, talvez teria que dar uma quantidade em parte para o imposto. E os cobradores de impostos, o que eles faziam? Eles cobravam mais do que era pedido ainda pelos romanos. Para quê? Para que eles roubassem para eles e se tornassem pessoas ricas. Então os publicanos, eles não eram tão populares como eram os fariseus. Eles eram impopulares. Por quê? Por causa que os judeus, os israelitas, eles consideravam os cobradores de impostos, os publicanos, como pessoas que viraram as costas para o seu país, como traidores da nação. Então eles não eram populares, eles eram pessoas taxadas, as pessoas não queriam estar onde eles estavam, mas mesmo assim, eles sendo essas pessoas desprezadas pelo povo, eles eram muitas vezes pessoas ricas. Ele podia receber mais dinheiro, né, do que era pedido ali para os romanos, por isso que eles eram ladrões e eles roubavam ali. Então, esses dois homens, eles foram ao templo a orar, a buscar a Deus, certo, Benjamin? Está prestando atenção? Então, de repente, quando eles chegaram ao templo, eles buscaram ao Senhor. E agora vai a pergunta: qual deles será que Deus ouviu? Ou será que Deus ouviu os dois? Qual deles que foram recebidos as suas orações? Pode falar, Thomas. O publicano? Por quê? Porque ele pediu para Deus salvar ele. Porque ele pediu para que Deus salvasse ele. O que você acha, João? Publicano, por quê? Porque ele pediu para ele salvar. Ele pediu para? Ele salvar.
para ele ser salvo, né? Quem você acha, Benjamin? Quem você acha que Deus ouviu aqui? Você não viu, né? Então, nós lemos na história quem Deus ouviu. O Senhor Jesus falou que o último foi ouvido da história. E o último que nós lemos foi o publicano. Então, Deus não ouviu a oração do fariseu. Deus não ouviu a oração do fariseu. E Deus ouviu. Ele ouviu a oração do publicano. Deus ouviu a oração do publicano. Agora, o porquê Deus não ouviu? É isso que nós iremos aprender agora. Por que Deus ouviu um que não era uma pessoa religiosa, que estava na igreja a todo momento, e ouviu uma pessoa que não estava na igreja a todo momento? Por quê? Porque Deus ele não se impressiona com status. Isso é, Deus ele não está preocupado se a pessoa ela é um presidente de um país, se ele é um governador, se ele é um astro do futebol, da música. Hã? Pode ser até um pobre. Deus não se importa o que a pessoa é, se ela tem muitas riquezas, se ela tem poucas riquezas, se ela tem um grande conhecimento das coisas, uma pessoa que estudou muito. Deus não se importa se essa pessoa, ela pode ser até mesmo, ou ela se diz ser um padre, um pastor, um religioso, que for que seja. Deus não está preocupado com esse status, com esse nome, essa nomenclatura numa pessoa. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus não escuta as nossas orações apenas por causa de uma posição que nós temos. Isso não muda o quem Deus ouve ou quem Deus não ouve. Mas Deus está muito mais interessado na oração em si, na verdade, e na atitude do coração por trás da oração. Deus está preocupado com aquilo que nós iremos pedir a Deus. Como que está o nosso coração diante de Deus? E aqueles dois homens, eles foram a Deus, e nós iremos aprender. Eles oraram sobre o quê? Sobre o que será que esses homens oraram? O que eles queriam de Deus? Então nós primeiro vamos aprender sobre o fariseu. O fariseu, ele orou a si mesmo. Como assim? Isso nós vamos aprender já. O fariseu orou a si mesmo. O fariseu, ele orou para si mesmo. Vamos ler na Bíblia? Deixa que eu leio para vocês na Bíblia como que foi a oração do fariseu. Presta atenção na oração do fariseu. Estando em pé, orava consigo dessa maneira. O Senhor Jesus disse que ele orava consigo. Ele orava para si e não orava para Deus. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Não sou. Ele estava orando por si mesmo, ele está falando dele mesmo. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Ele estava falando de si mesmo. O fariseu ele não orou a Deus de forma alguma aqui, na verdade. Ele não orou, ele não fez uma oração. O Senhor Jesus disse que ele orou consigo mesmo, ele falou consigo mesmo. Ele orgulhosamente ele disse: eu não sou como as demais pessoas. Em outras palavras, ele estava falando: eu não sou pecador, eu sou muito bom, eu sou um grande religioso. Ele deu uma lista ali de todas as suas imaginações de boas ações, que ele achava ser uma pessoa boa. Ele agradece a Deus por não ser pecador aqui nessa oração. Ele falou... Se vocês depois abrirem suas Bíblias, vocês vão ver que ele falou aqui, muitas vezes, né, nas escrituras aqui, a primeira pessoa no singular. Dou, sou, possuo.
ele ficou falando toda hora de si mesmo, ele não estava orando a Deus de jeito nenhum. Ele não estava interessado em buscar a Deus. Aquele fariseu ali, ele era muito orgulhoso, ele era muito cheio de si. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa perfeita, eu sou um grande religioso. Agora o publicano, ele agiu totalmente diferente. O publicano, ele orou a Deus de verdade. A quem eles oraram? O publicano, ele orou a Deus. O publicano, ele não ousou olhar para cima. Ele, ao contrário, ele olhava para baixo e batia no peito. Isso era algo de costume na época deles. Ele fez diferente daquele fariseu. Ele nem teve coragem de olhar para cima. Compreendeu, ele teve em mente, em seu coração, que ele era um grande pecador. E ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, batendo no peito. Isso era algo de costume naquela época ali deles ali. Uma pessoa, quando ela se sentia culpada, isso, se sentia a culpa do pecado, se sentia a culpa de alguma coisa, ela batia no peito. Ele estava falando: eu sou pecador, eu sou mau, eu faço coisas erradas, eu não sou melhor do que outras pessoas. Em outras palavras, eu não sou melhor do que os amiguinhos da minha escola, eu não sou melhor do que esse ciclano, eu não sou melhor do que o meu vizinho, eu não sou melhor que ninguém, eu sou um pecador como todos os homens diante dos olhos do Senhor. Por isso, tem misericórdia de mim, pecador. Ele pediu a misericórdia de Deus, para que Deus o salvasse a ele. E assim, a nossa resposta aqui, da primeira pergunta que eu fiz, está aí. Qual das orações Deus respondeu? O Senhor Jesus nos diz que Ele ouviu a oração do segundo homem. O segundo homem, o publicano. Ele não ouve a oração de todas as pessoas, mas Ele ouve a oração daqueles que compreendem que são um pecador e que Jesus Cristo é um Salvador, e que esse pecador, ele entra nessa oração por meio do Senhor Jesus Cristo. É esse que Deus ouve. É claro que uma pessoa, quando ela buscou a Deus para a salvação, ela está ali em Cristo Jesus, ela vai orar por muitas e muitas outras coisas, muitas áreas da sua vida que ela vai precisar, e isso e aquilo outro. Sim? Agora, a primeira coisa que eu devo orar a Deus é para a salvação. E quando eu estou salvo dentro dessa porta que é Jesus Cristo, então eu começo a orar por outras coisas, a pedir outras coisas. Entenderam? Nós não devemos orar somente por oração. Não é isso que o tio está querendo dizer. Tem muitas coisas que nós precisamos orar, mas a primeira coisa é sobre salvação. Certo? Porque uma dessas orações não foi satisfatória? Porque o Senhor Jesus fala que Deus, ele não ouve as duas orações. O fariseu, ele não estava realmente falando com Deus, como eu disse, ele estava falando consigo mesmo. Ele só estava dizendo de si, querendo dizer quem eu sou. Olha o que ele disse: graças te dou, porque não sou como os demais homens, não sou como esses homens aí. Ele se achava uma pessoa muito boa. Deus, ele não escuta tais pessoas, porque Deus, ele vê o interior, ele vê o coração. Deus, ele não está preocupado com o exterior. Ela pode ser religiosa, ela pode ir para a igreja, ela pode colocar o versículo na testa, pode ter uma roupa diferente, mas mesmo assim ser cheio de orgulho, ser uma pessoa cheia de inveja, de ódio. Pode ser uma pessoa muito mal, mas ela não enxerga que ela é tão mal assim, mas Deus enxerga. Tem muitas pessoas, muitas crianças que são mini fariseus, vocês sabiam? São exibidas, crianças que dizem: não, eu sou tão boa, eu sou uma criança tão melhor do que as outras. São mini fariseus, crianças assim, pessoas exibidas. Pecado isso daí, pecado contra Deus. Isso daí existe em muitos de nós. Será que alguns de nós já percebemos algo que temos em nós como esse fariseu? Talvez nós se achamos ser pessoas tão boas,
e se achamos ser melhor do que as outras, somos mais bonitos, estamos numa família melhor, eu faço coisas melhores e isso. Agora, o fariseu, ele fez algo aqui tão bem óbvio, né? Ele, na verdade, ele não pediu nada para Deus na oração dele. Ele não pediu nenhuma bênção para Deus, ele só falou de si mesmo, ele não pediu nadinha para Deus, ele não pediu nada. Como pode? Nós somos pecadores e nós precisamos de muitas coisas de Deus, ele não pediu nada, ele acha que ele orou a Deus, mas ele falou só de si mesmo. Entendeu, Pedrinho? Entendeu? Ele se achou um pecador. Tampouco Deus ouvirá, o Senhor ouvirá as nossas orações, se nós não pedir a Ele para nos perdoar os nossos muitos pecados, para que nos transformar e fazer de nós filhos de Deus, para que Ele nos ajude a vencer todos os pecados que entristecem e magoam ao Senhor. Deus ele não há de nos ouvir se primeiramente nós não pedimos essas coisas para que Ele nos guie, nos instrui a cada dia. Ninguém que não queira ter o perdão de Deus, uma vida nova, quer ser governado e comandado por Deus. Ninguém. Esse fariseu estava fazendo isso. Eu sou um religioso, mas em outras palavras, ele não queria ser governado por Deus, ele não queria entregar a sua vida para Deus para ter as suas orações respondidas, ele não queria. Agora, como esse orgulho dele foi alimentado dessa forma? Como um ponto grandioso, né? Nós vemos aqui que ele era um homem muito orgulhoso, egoísta e zombador, sem palavras para Deus, sem palavras, por causa que ele não pediu nada, nenhuma bênção ao Senhor. Muitas pessoas, elas são como esse fariseu. Sabe por quê? Elas dizem assim: eu não sou tão mal assim. Mal é aquele que rouba um banco, é aquele que rouba uma pessoa. Pessoas más são os políticos que enganam os outros. Eu não sou tão mal como um político. Mal é aquelas pessoas que traem nos contratos, traem as pessoas, enganam, machucam as pessoas, que xingam as pessoas, que falam palavras erradas. Eu não sou tão mal porque eu não faço essas coisas. Então muitas pessoas, muitas crianças, muitos adolescentes e muitos adultos estão andando por aí assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu não sou tão mal como essas pessoas ao meu derredor, eu sou uma pessoa boa sim, eu mereço o céu, eu mereço que Deus me receba, eu não sou um pecador. Foi isso que aconteceu com esse fariseu. Mas a oração que o Senhor respondeu é que nós primeiramente não sabemos, né? Como este homem, ele sentiu o desejo de ir até Deus. Como que ele sentiu esse desejo? Como será que aconteceu com ele? Será que ele pensou, esse publicano, de todos os crimes que ele cometeu, e talvez isso veio à mente dele? Será que talvez ele estava pensando na morte? Para onde que ele iria após a morte? Por que ele decidiu ir ao templo orar? Ele decidiu buscar ao Senhor. Mas uma coisa nós sabemos, que ele buscou ao Senhor para a salvação, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, pecador. Ele foi diante de Deus humilde, como um homem distante de Deus, indigno, sincero, queria ser perdoado pelo Senhor. Então Deus ouviu a este publicano que queria ser perdoado pelo Senhor. Ele percebeu que ele deveria ser condenado pelos seus pecados. Ele percebeu que, ao contrário do fariseu, que se achava uma pessoa muito boa e justa, ele se sentia indigno. O resultado foi que o Senhor Jesus ouviu a oração dele
e ele foi justificado para casa, ele foi perdoado e ele foi exaltado pelo Senhor para a salvação. Isso significa que ele foi promovido, para ser filho de Deus, se tornou um filho de Deus, não uma só criatura de Deus, mas quando ele foi salvo, quando uma pessoa é salva, ela se torna um filho de Deus. O que podemos aprender aqui com essa aula? Primeira coisa, que ninguém é demasiadamente ou é muito ruim ou cometeu algum pecado que não pode falar com Deus. Essa aula aqui, nós aprendemos algo assim, que ninguém é tão pecador, tão mal que Deus não ouve. Olha esse publicano, ele era um grande pecador, ele era um ladrão, um criminoso. Ele fazia coisas erradas ao enganar as pessoas. Talvez ele roubou pessoas que estavam com um único centavo ali de dinheiro e ele pegou delas para o imposto e aquelas pessoas passaram fome. Talvez ele fez tantas coisas erradas. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ninguém é tão mau, tão ímpio, tão indigno que não pode se achegar a Deus. Todas as pessoas, independente do grau do mal de pecado como eu estou, eu posso se achegar a Deus para a oração. A segunda coisa é que Deus, Ele ouvirá a nossa oração se ela for sincera, genuína, para a salvação. Deus, Ele não está preocupado se eu sei falar, se eu sei orar, se eu vou falar muito. Não, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado mesmo que a nossa oração seja curta, mas que nós busquemos ao Senhor para a salvação. Ele não está preocupado se o que nós iremos falar, se ela seja simples ou não, mas que nós venhamos a Deus em sincera vontade de sermos perdoados e salvos por Ele. Também nós aprendemos que nós não podemos enganar a Deus, nós não podemos fingir que nós somos bons e sem pecado. Nós não podemos fazer isso, porque Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso interior, Ele não vê o nosso exterior. Ele não está preocupado com o que as pessoas veem, como as pessoas nos conhecem, se eu vou ser um bom médico, se eu vou ser um bom cirurgião, se eu vou ser um grande atleta conhecido por aí, se eu vou ser um presidente de alguma nação. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o nosso coração. E que nenhum de nós pode aproximar-se de Deus ou esperar que Ele nos responda as nossas orações antes que tenhamos pedido perdão, misericórdia, salvação. Antes mesmo de sermos salvos pelo Senhor. Você já se viu humildemente como um pecador e pediu perdão diante de Deus? Você já compreendeu que você necessita de um Salvador, que este Salvador é o Senhor Jesus Cristo? Ele pode perdoar e salvar a cada um de nós.